29 de junho. Um povo unido com Cristo. Lógico, com um propósito. A carta aos Efésios é uma carta impregnada de Cristo. Não começou a falar como hoje se vê por aí, tanta coisa que fala dos detalhes da vida de cada um, é que você vai arrumar um emprego novo, é que você vai sarar disso aqui. Não teve isso. Não teve isso. A preocupação de Paulo era focalizar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pode e tem condição de fazer tudo o que nós não podemos fazer, dirigir nossa vida. Como Paulo anunciou o tema de sua carta, Efésios 1, 9 e 10. Cristo desvendou o mistério de sua vontade, segundo a sua bondade, que se propusera de convergir em Cristo, no devido tempo, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então esse segredo estava guardado ali, que era a vinda do Messias aqui. Em Gênesis 3,15, ele revelou a Adão e Eva. E desde então eles aguardavam o Messias. E quando o Messias veio, no devido tempo programado por Deus, cerca de 4.000 anos depois do pecado, Jesus veio, nasceu como uma criança pobre, viveu numa cidade pobre, foi perseguido, ele e a sua família, e Deus o protegeu, ele cresceu em paz ali na cidade de Nazaré, teve uma vida santa, sem pecado, começou o seu ministério com 30 anos, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pregou por 3 anos e meio, mais ou menos. Foi julgado e crucificado, morto pelos romanos, amando dos judeus da época, da liderança. Ressuscitou no 3º dia, no domingo pela manhã. Ficou 40 dias aqui, confirmando a sua ressurreição. Subiu aos céus e lá ficou. E disse: eu vou, mas eu vou voltar para vos buscar. Vou preparar um lugar para vocês. Até lá, preguem o Evangelho. Eu estou dando autoridade para vocês. Eu estou dando condições. Toda a autoridade foi dada para mim pelo meu Pai. Eu estou passando ela a vocês. Vocês têm autoridade para pregar o Evangelho. E assim, ele vem vindicar com a sua morte, nesse mistério revelado, ele vem mostrar, reivindicar o caráter de Deus, que foi manchado no céu, e também a perdição humana que Satanás tirou aqui dos seres humanos. Então ele veio colocar tudo em ordem novamente, dar uma segunda chance para os seres humanos e dizer a todo o universo, através de suas atitudes de amor, que Deus é amor. E para isso precisa ser unidos, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A carta aos Efésios traz uma visão do plano divino concentrado em
Jesus Cristo, para a plenitude dos tempos e o papel da igreja nesse projeto. Deus agiu em Cristo para iniciar seu plano de fazer convergir em Jesus Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Efésios 1:10. E ele o fez criando a igreja como uma entidade composta por uma nova humanidade de judeus e gentios. Efésios 2:14. Não são todas as pessoas, é só quem aceitar. Os crentes foram chamados a seguir esse plano, sinalizando aos poderes malignos que o propósito divino estava em andamento. Efésios 3:10. Deus não desistiu dos seres humanos. Havia um propósito de segunda chance. Como Efésios 1:9 e 10 proclama, a unidade que Deus tem em mente está centrada em Cristo. Portanto, não é surpresa constatar que Efésios é uma carta impregnada de Cristo, a qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos. Paulo emprega a frase em Cristo e outras frases semelhantes mais de 30 vezes em Efésios, exaltando Jesus, em muitas maneiras usadas pelo apóstolo para destacar Jesus. O centro era Jesus, não era ele. Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso, recordando-lhes que eles faziam parte da igreja, a qual está no centro do plano divino de unificar todas as coisas em Cristo. Quando usa a palavra igreja, eclesia, refere-se à igreja em geral, aos cristãos, não só Éfeso, em vez de se referir a uma congregação local. Veja a unidade. Não é como Satanás fez hoje, que quebrou o cristianismo em milhares de pedacinhos, cada um falando uma coisa, uma confusão, uma concorrência. Não, Deus quer uma igreja unida, os cristãos unidos em uma só verdade. Uma das principais estratégias que usou para falar sobre a igreja, ele falou por meio de metáforas. O que são metáforas? São ilustrações com o objetivo de informar algo importante. Por exemplo, a estratégia que ele usou para o objetivo da igreja, por exemplo, a igreja como um corpo. Está em Efésios 1, 22, 23, Efésios 2, Efésios 3, Efésios 4. Está mostrando que a igreja tem que ser unida como se fosse um corpo. O corpo é unido. Não tem jeito de arrancar uma mão e a mão sair andando lá, ou a cabeça, ou um braço, ou o coração, independente do corpo. Ele tem que ser unido. E se não for unido, morre. Então a igreja é como um corpo. Não pode desunir. Por isso que Satanás fez milhares de religiões diferentes. Porque não tem união. Não tem propósito, só faz confusão. Isso faz a confusão na cabeça do povo. Segundo, Paulo está dizendo que a igreja era como um edifício, um templo, que cada um representava um tijolinho, representava um piso, um reboco, uma tintura. Cada um era um tijolinho nesse templo. Efésios 2, 19, 22. A igreja como noiva. Efésios 5, 22.
enfeitada, bonita. Nenhuma noiva casa contrariada, despreparada. Não, a igreja também tem que estar preparada. Tem que ter uma beleza em santidade. 4. A igreja como um exército. Efésios 6. Um exército obedece um comando. Todos puxam para um lado só. Cada uma dessas imagens, à sua maneira, revela qual é o propósito e a atenção e a intenção de Deus para a sua igreja. Deus quer um povo unido. Apocalipse 14, 6 e 7. Que aponta o caminho para o cumprimento de seu plano de unir todas as coisas em Jesus. Como que o propósito de Jesus pode ser cumprido numa igreja? Porque o propósito de Jesus é unir todas as coisas. Aquilo que Satanás desuniu no céu e na terra, ele veio para unir e conta com a igreja, mas a igreja tem que estar unida. Apocalipse, Efésios 1, 9 e 10. Para que todos vejam a união e tenha a força de Deus e ver que Deus já começou a fazer essa união através da igreja. Como podemos trabalhar de acordo com o grande plano divino? O que você pode fazer, pelo menos para não desunir a igreja? Se você não pode unir todos, una-se você. Abra mão de suas opiniões contrárias, de críticas, de invejas, de maledicências e concentre-se em Jesus Cristo, mesmo que tenha problemas ali, não doutrinários, porque não pode ter problema doutrinário. Doutrinário não, aí você tem que tomar uma providência, né? Sai dela, povo meu, e assim por diante. Mas não tendo problema doutrinário, você tem que ter um bom relacionamento com todos e tem que estar incluso nas atividades dessa igreja, para fazer o trabalho de pregar o evangelho em todo o mundo, não é só na sua cidade, em todo o mundo. E que Deus nos abençoe, que consigamos fazer a vontade de Deus para a honra e glória do Senhor.